Alegrai-vos, alegrai-vos, ó nações da terra. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó seja Deus, aleluia. As boas novas do Senhor chegou até você. A palavra do Senhor diz no Salmo 150: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Exaltado, consagrado, unigênito do Rei, predestinado, abençoado, meu Salvador, eu sei. Cordeiro manso, limpo e puro, deu tua vida por mim. O resplendor da tua glória é o teu amor sem fim. Quem poderia dar maior lição de amor? Tomar aquela cruz pra não me ver sofrer, sofrer as tentações do vil tentador, só para dar a vida por mim, por você. Exalte ao Senhor, vai a Deus com glória e aleluia, pois Ele é digno, digno de todo louvor. Vai a Deus com glória, exalte ao Senhor, pois Ele é digno, digno de todo louvor. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó povo da terra. A palavra do Senhor diz que aonde o Senhor está, até a tristeza salta de alegria. Exaltado, consagrado, unigênito do Rei, predestinado, abençoado, meu Salvador, eu sei. Cordeiro manso, limpo e puro, deu tua vida por mim. O resplendor da tua glória é o teu amor sem fim. Quem poderia dar maior lição de amor? Tomar aquela cruz pra não me ver sofrer, sofrer as tentações do vil tentador, só para dar a vida por mim, por você. Exalte ao Senhor, vai a Deus com glória e aleluia, pois Ele é digno, digno de todo louvor. Vai a Deus com glória, exalte ao Senhor, pois Ele é digno, digno de todo louvor. Vai a Deus com glória, exalte ao Senhor, pois Ele é digno, digno de todo louvor. Vai a Deus com glória e aleluia, pois Ele é digno, digno de todo louvor. Exalte ao Senhor, louvai a Deus com glória e aleluia, pois Ele é digno, digno de todo louvor. Louvai a Deus com glória e aleluia, pois Ele é digno, digno de todo louvor. Amém. Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele é o desejado de todas as nações. Jesus, Ele é
todas as nações. Se atentamente ouvires minha voz, eu te exaltarei sobre todas as nações. Minha é a prata e meu é o ouro, eu te darei vitória, assim diz o Senhor. Onde colocares a planta do teu pé, sua bênção chegará, ninguém pode impedir. Ser forte e corajoso, não temas o perigo. Eu sou o Senhor teu Deus, por onde quer que andares. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é o desejado de todas as nações. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é o desejado de todas as nações. Abalarei o céu, a terra e o mar, para te dar a paz aqui neste lugar. Aqui tudo é dele e pelo seu poder a glória desta casa será maior que a da primeira. Deus vela pra cumprir, e hoje eu vim aqui dizer que para Deus nada é impossível. Ele está neste lugar, se você crê, levante a voz e cante o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é o desejado de todas as nações. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é o desejado de todas as nações. Jesus, o desejado de todas as nações. Jesus, o desejado de todas as nações.
aí com o nosso irmão Rafael Almeida, meu grande amigo Rafael Almeida. Assim diz o Senhor: eu vou começar a me apresentar. Sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou, é o meu nome, nunca mudarei. E entre os maiores ainda sou o maior. Dentro da guerra eu sou o general. Lembra quantas guerras meu povo venceu? Ainda sou o mesmo, cuido do meu povo. Pra defender a igreja pelejo de novo. Revelei para João das coisas que já estão acontecendo. Inspirei um compositor para tu despertar. Já é o fim dos tempos. Ou você pensa que eu não vejo? Diz que é santo, mas o pecado escondendo. Prega até minha palavra, mas não sabe viver. Tá limpo por fora, sujo por dentro, e ninguém vê. É conserto, porque a igreja é minha. Tá faltando sabedoria. Meu povo não sabe nem mais cultuar. Cantam vingança e diz que isso é adorar. Eu ainda estou vendo os apóstatas da fé. Falam até o que eu não estou dizendo, mas em meu nome não vão permanecer de pé. Igreja, não se esqueça que eu ainda sou o centro. Se eu te levantei para me louvar, lembre que eu não divido a minha glória. Você só canta, mas sou eu quem batizo. Você só prega, mas sou eu quem restauro. Você só ora, mas sou eu quem curo. Você só é pastor, mas sou eu quem salvo. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não é o homem que provê o teu sustento, sou eu quem cuido de tudo. Eu sou teu Deus, estou presente no meio do meu povo. E hoje eu trago o meu renovo para esta geração. Vivam em santificação, falem mais da eternidade. O arrebatamento é realidade. Sou tremendo, poderoso e imortal. E como eu sou não existe outro igual. Eu sou teu Deus, estou presente no meio do meu povo. E hoje eu trago o meu renovo para esta geração. Vivam em santificação, falem mais da eternidade. O arrebatamento é realidade. Sou tremendo, poderoso e imortal. E como eu sou não existe outro igual. Eu sou o Deus da igreja, ainda reino, governo. Eu sou. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nosso irmão aí, Rafael Almeida, grande levita lá de Goiás, nosso amigo Rafael Almeida. E hoje nossa programação, hoje dia 25 de março de 2021, nessa quinta-feira abençoada. Aqui em Mossoró deu uma chuvinha, essa quinta-feira maravilhosa que a gente está vivendo hoje. Aqui em Mossoró deu uma chuvinha há pouco tempo, está um pouquinho frio. E hoje nós vamos ter uma programação especial. Hoje nós vamos colocar aqui um testemunho da irmã Carol, né? A irmã Carol é uma levita lá de São Paulo. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma irmã, a irmã Gisele. A irmã Gisele perguntando se eu não poderia tocar esses hinos, né? Os hinos da irmã Carol. E fui lá na Rádio Pão da Vida, conversei com a Adriana Carina, já deixei os hinos dela. E naquele mesmo momento, Deus tocou no meu coração para que eu falasse com a irmã, para ela contar um pouco do testemunho dela. E foi algo tremendo. Na mesma hora ela
Ela disse, não, irmão, vou mandar, e gravou um testemunho, gravou o áudio aqui pra gente, um testemunho um pouco extenso, então não vou falar muito, vou deixar, né, ela contar o testemunho dela para que o nome do Senhor seja glorificado, né, nessa data, né, esse dia tão especial ao qual o Senhor tem preparado. E vou colocar aqui o áudio para a gente ver aqui. Eu sou um pouco prego aqui nesse negócio de WhatsApp, de Facebook, de tecnologias, mas eu vou tentar aqui, vou colocar aqui o áudio dela para que seja a bênção de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Eu sou a cantora Carol Ventura, aqui da cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo. Quero contar aqui o meu testemunho do livramento de morte que Deus me deu e a visão celestial que Deus me deu antes de eu gravar o meu primeiro CD Braço Forte. Mas antes eu quero deixar um versículo da Bíblia aqui, que eu acho que se encaixa um pouco no que aconteceu comigo, que é o livro de Salmos, capítulo 56, verso 13, que diz assim: Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Amém? Tudo aconteceu no ano de 2016. No dia 26 de abril de 2016, foi quando Deus me deu a visão em sonhos. Antes disso, eu já estava 1 mês com varize na perna esquerda, né? A primeira vez eu fui na médica quando saiu um calombo na lateral do meu joelho, né? Entre o meio das pernas, e a médica simplesmente falou que era varizes, e se arrebentasse era para eu ir num pronto-socorro. E fui para casa. E depois aí eu só fui piorando, fazia da cadeira andador, porque minha casa é pequena, né? E porque eu não aguentava de tanta dor, eu já estava 1 mês já sem poder sair de casa. A dor era imensa, né? E nesse 1 mês foi isso, né? O pé inchava, o pé esquerdo inchava muito. Eu não aguentava andar. Se eu tomasse um remédio para dor, já não melhorava, né? A pressão ainda baixava por causa do remédio e eu não conseguia, e a dor não melhorava, né? Eu não conseguia fazer mais nada dentro de casa. E nesse dia 26 de abril, dias antes do dia 26 de abril, eu comecei a ter uns sonhos muito esquisitos. Eu comecei a sonhar que pessoas sem rosto queriam me sufocar, né? Que eu gritava no sonho, repreendia e ninguém conseguia ouvir minha voz, era só eu e Deus ali. Aí o pastor, eu conversei com ele, ele falou: irmã, ora, porque Deus vai te revelar, ora nas madrugadas que Deus vai te mostrar algo, porque esses sonhos aí Deus quer te revelar alguma coisa. E quando a gente obedece a voz de um homem de Deus, a gente vai e faz. E quando a minha perna desinchava um pouquinho, eu levantava na madrugada, ia até a sala e orava. E nesse dia 26 de abril, o que eu fiz? Eu levantei de madrugada, orei um pouco, né? Tinha ido ao banheiro, fui orar um pouco e voltei a deitar. E quando foi umas 5 e pouco da manhã, foi quando eu tive a visão. Entenda, é uma revelação em forma de sonhos, tá bom? O que aconteceu nessa visão em sonho? Que você possa me entender bem. Foi o que eu vi, entendeu? Estou explicando o que eu presenciei, o que eu vivenciei, tá? Então, assim, eu sonhei que eu estava no lugar todo escuro, com uma veste branca até os pés, e pessoas que haviam morrido estavam naquele lugar. Eu vi um pouco de fogo, mas eu não via demônios. E ali
tinha um casal que perdeu a sua vida em um acidente. Esse casal, o rapaz estava sem os dentes e a moça com as tripas para fora. E nisso eles gritavam de dor incessantemente. Ali não tinha dia, ali era tudo escuro. Eu poderia falar, né? Eles gritavam dia e noite de dor. Eles gritavam incessantemente, eles não tinham paz. Aí eu falei para Deus, falei, Senhor, será que eu morri, vim parar aqui? Mas eu sou evangélica. Entenda bem, não é porque você é evangélico que garante a sua salvação. Você tem que ter uma vida com Deus, né? Você tem que estar orando muito. E naquela época eu não estava orando o suficiente, porque eu estava com tanta dor, tão triste por estar de cama. Eu li a Bíblia de vez em quando, eu estava orando um pouco, eu não estava tão firme assim na oração, não estava desviada da igreja, não é isso que eu quero que os irmãos entendam, tá? Eu estava um pouco fraca espiritualmente, né? Porque nós temos que nos consagrar ao Senhor todos os dias, estarmos firmes e constantes e não murmurar, não reclamar, né? E questionei, né? Mas será que eu morri, vim para aqui? Mas eu sou evangélica. E fiz esse questionamento. De repente, eu fui parar num lugar muito bonito, né? De repente, assim, Deus me mostrou um lugar muito lindo. Oh, Jesus, maravilhoso. Sabe, pessoas com vestes todas iguais, reluzentes até os pés, com folhas de palma nas mãos. E elas com um semblante todos iguais. Sabe, era um semblante que eu nunca vi aqui na terra. Era uma coisa linda. Oh, Rabassubi Andarabashei. Elas eram felizes. Elas diziam santo, santo, santo sem cessar. Naquele exato momento, eu falava, Senhor, eu quero ficar aqui. Umas tocavam harpa. Era aquela coisa linda, sabe? Era louvores de adoração a Deus, hein? Dizendo que Ele era santo, 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 aquele sem cessar, sabe? Não tinham preocupações, lá não tinha enfermidade, lá não tinha tristeza, lá não tinha decepções, humilhações, lá não tinha nada disso. E de repente, na minha frente, começou a caminhar um homem. Eu olhei para os pés dele primeiro, os pés dele estavam brilhando, ele era enorme. Os pés como latão reluzente, né? E eu fui subindo o olhar e vi furo nos pulsos dele. Aí quando eu subi mais ainda o olhar, eu vi um leão como de fogo, um leão pegando fogo no lugar do rosto dele. E esse leão sumiu. Ele é o leão da tribo de Judá, né? E o rosto dele brilhava e eu não conseguia ver, sabe? Mas só via aquela luz muito forte. De repente, ele começou a falar coisas da minha vida. Uma dessas coisas foi justo aquilo que eu falei para vocês. Ele falou para mim, filha, por que você murmura tanto? Por que você reclama tanto? Aí eu pensei comigo, Jesus está falando comigo. E começou a falar coisas que eu nunca tinha falado para ninguém da minha vida. Ele começou a conversar comigo ali. E de repente, eu pensei, eu nem falei com os lábios, eu só falei com o pensamento. Eu falei, ai, que vontade de ficar aqui. Ele falou assim para mim, ainda não é a sua hora. Não é para a morte. No tempo certo vou eu te curar. De repente ele olhou para mim, eu via olhos como chama de fogo, o olho dele pegando fogo e me olhando. Quando ele começou a me olhar, eu comecei a chorar. E eu acordei chorando. E meu esposo falou assim para mim, amor, por que você está chorando? E eu falei assim, eu sonhei com isso, e comecei a explicar para ele. Ele falou, Deus te deu uma visão. Depois desse dia, durante aquela semana, Deus me mostrou nas madrugadas, Deus mostrou em sonho de novo, uma capa de CD escrito em dourado, com letras douradas, braço forte. Mas eu ainda não tinha escrevido nada a aquele respeito, e Deus mostrava eu orando nas madrugadas,
e com 10 letras de música, e que era para eu orar em cima daquilo que ele ia dar as letras para mim. E assim eu fiz. Quando a perna dava uma melhorada, eu ia orando nas madrugadas. Só que eu fui piorando. Eu fui tendo as letras, mas eu fui piorando o meu estado de saúde, né? Até no Dia das Mães, né? Até maio, eu comecei a só piorar. Isso foi em maio, abril, maio, né? Comecei a piorar. Eu comecei, o meu pé sempre inchado, eu fui ficando inchada. E de repente, naquela semana eu sonhando com a música, né? Com a visão da capa do CD. E a capa do CD, eu só fui... O título do CD, eu só fui escrever a letra quando eu tive perto de ter a trombose. Algumas letras eu tinha escrevido durante aquele período que eu tive a visão, né? E fui orando nas madrugadas, eu fui dando letras, eu fui piorando, eu sonhava com o meu velório. Eu sonhava que eu estava no meu próprio velório. Eu sonhava que tinha uma cova aberta e o anjo me segurava e fechava aquela cova e eu não caía dentro dela. Depois disso, meus irmãos amados, eu só fui piorando. E na semana do Dia das Mães, olha só, na semana do Dia das Mães, na quinta-feira, eu acordei de madrugada com a boca muda, sem poder falar. Eu não conseguia falar uma palavra. Acordei naquela madrugada, sem conseguir falar. E não conseguia abrir minha boca. Aí, na hora que eu consegui falar, que deu aquela falta de ar, consegui falar, o meu marido, eu falei pra ele, acordei ele, falei, olha, me acorda de vez em quando na madrugada, porque eu acho que o inimigo tá querendo me matar dormindo. E dei risada e voltei a deitar. Depois daquele dia, eu não aguentava andar. Por exemplo, se eu fosse ao banheiro, da porta do banheiro até o vaso já me dava falta de ar, já me dava ofegância. Então eu tinha que ter ajuda do meu marido para tomar banho, para pôr uma meia no pé, para vestir uma roupa. O meu marido cuidou de mim maravilhosamente bem. Ele não murmurou em nem um minuto. Ele fazia toda a faxina de casa, fazia mercado sozinho, cuidava das coisas. Eu só tinha o trabalho de ir lá no micro-ondas esquentar a marmitinha que ele já deixava pronta para mim comer. Porque eu não aguentava fazer nada, não conseguia fazer nada. Eu estava cada dia pior na cama. E eu fui ficando amarela, depois que dia pálida, amarela. Mas o pé deu uma pequena melhorada, que era a melhora da morte. Eu sempre falava pro meu pastor, eu falei pro meu marido, não foi pro pastor, perdão. Eu falei pro meu marido uma vez, né? O pé sim deu uma melhora da morte, só que eu falei assim pro meu marido, falei, amor, se um dia eu morrer, eu quero tomar Santa Ceia antes. Eu quero tomar Santa Ceia antes. E nisso, o pastor veio na sexta-feira trazer a ceia para mim. O pé tinha desinchado um pouco, deu aquela melhora, que eles falam melhora da morte, né? Mas a ofegância ainda estava lá, a falta de ar, de andar um pouco. E tomei a Santa Ceia na sexta-feira. No sábado, eu fiquei muito cansada. Meu marido não deixou fazer nada, ele fez faxina na casa toda. E era para as irmãs do círculo de oração me visitar, só que aconteceu um imprevisto e elas não apareceram. E meu marido tinha feito faxina na casa, tudo. Eu falei para ele, deixa eu te ajudar. Ele falou, não, essas coisas são imprevisíveis, então você fica quietinha, né? Vai que piora, a gente não sabe. Aí eu fiquei lá com a perna esticada em cima da cadeira, sentada no sofá o dia todo. Só levantava para ir ao banheiro, né? Que ele trazia comida para mim. E nisso eu fiquei o dia inteiro cansada. Eu nunca tinha sentido um cansaço daquele sem ter feito nada. E fui dormir.
né? Antes eu comi 2 pratadas de comida, eu lembro até hoje que era carne moída no molho vermelho e com arroz e batata, né? Cozida junto com a carne moída. E comi 2 pratadas e fui deitar, né? Eu tinha tomado um banho antes, fui deitar. E eu falei pro meu marido, nossa, eu tô muito cansada. Eu estou extremamente cansada. Eu nunca senti um cansaço assim. Ele, não deve ser nada, né? E fui dormir. E ele falava sempre pra mim, olha amor, quando você for ao banheiro de madrugada, você me acorda, você me levanta pra eu te ajudar a ir no banheiro. E eu nunca pedia isso. Eu ia com dificuldade no banheiro, catava a cadeira, ia. E nesse dia eu resolvi acordar ele. Olha que coisa, não? Decidi acordar o meu marido. E eu falei assim, me ajuda a ir ao banheiro porque eu não tô conseguindo andar direito. Aí eu apoiei o braço no pescoço dele e comecei a apoiar o peso na perna que não tava com a varize, que era a perna direita, para poder conseguir andar. Aí chegando na porta do banheiro, a vista escureceu, eu coloquei a mão na testa e falei, ai que tontura. Aí eu desmaiei, comecei a ter uma pequena convulsão, comecei a vomitar desacordada. Aí meu marido me virou de lado, colocou um travesseiro embaixo do meu pescoço e ele chamou, no nervosismo, né, na hora, sem saber o que fazer, coitado, ele chamou a polícia. Aí a polícia passou o número da ambulância do SAMU. Meu marido ligou para o SAMU que em pouquíssimos minutos vieram, glória a Deus, não demoraram nada. Vieram, não demoraram, me colocaram na maca, eu já estava com a pressão arterial inaudível, eu estava entrando em hipotermia, para quem não sabe, é quando a temperatura do corpo cai de uma vez, né, fica tudo gelado. Eles falaram para o meu marido, falou, ela está entrando em hipotermia e pega alguma coisa para cobrir ela. Aí meu marido pegou uma colcha aqui da nossa cama e na hora que ele estava indo em direção à ambulância, ele conseguiu ouvir os enfermeiros dizer, o batimento dela está 25 por minuto. Eu estava morrendo, irmãos. Eu estava morrendo. Nessa hora eu não escutei os enfermeiros falando porque eu estava desacordada. E nisso, às vezes eu voltava em si e falava, me vira de lado. E eles falavam, não, a gente não pode. Eu me vira de lado, que eu não tô conseguindo respirar. E começou a dar muita falta de ar. E eles falavam pra mim, não, a gente não pode virar de lado. E eu desmaiava, voltava de novo a enxergar, né? E de repente eu conseguia ver o meu marido em volta, eu vi os enfermeiros, só que eu vi um teto, o teto da ambulância do SAMU, eu vi um clarão diferente, não era de lâmpada, não era nada, era um clarão diferente, uma luz branca, sabe, uma luz diferenciada que eu nunca vi aqui na terra. Eu comecei a ver essa luz e eu senti aquela paz dentro de mim e eu sentia que eu estava morrendo. Eu estava partindo para o Senhor. Eu comecei a olhar aquela luz, eu falei, Jesus, me ajuda. Aí eu comecei a cantar um pedacinho daquele hino da harpa. Então minha alma canta-te, Senhor. Eu comecei a cantar, mas eu cantei com muita dificuldade, eu não cantei dessa forma. Eu cantei um pedacinho com muita falta de ar. Eu cantei esse pedacinho do hino da harpa, eu cantei com muita dificuldade, desacordada. Meu marido fala, como que você conseguiu cantar esse pedacinho do hino da harpa desacordado? Ele ouviu eu falando, Jesus me ajuda. Ele ouviu eu cantando da harpa. Você estava desacordado. Eu falei, mas eu estava vendo você ao meu redor. Eu estava vendo tudo. Aí de repente eles me levaram para dentro da UPA do bairro Bela Vista, no Jardim Bela Vista, né? Que é um bairro vizinho do meu. E nisso eles já foram fazendo o eletro de alteração, então eles acharam que era um infarte. Já foi me dando uns comprimidos para o coração, acho que uns 4 comprimidos para o coração e alguns AS. E nisso meu batimento acelerou, ficou 120, 121 aquela madrugada. Aí eu eles tiveram que tirar sangue da minha virilha, porque não conseguiam achar veia em mim. Meu braço estava totalmente mole, sabe? Pareciam que estava esfregando uma pena no meu braço, a agulha, porque eu não sentia nem a agulha, sabe?
E aquela falta de ar começou a doer até a costela, de tanto que eu puxei ar para respirar. E eu via anjos em volta dos médicos ali dizendo que o Senhor não ia me recolher, que eu não ia morrer. Aí eu via Jesus sentado na maca, ao lado da maca, segurando na minha mão. E de repente, de madrugada, a enfermeira preocupada, porque o médico virou para mim, perguntou que remédios eu tomava. Eu ficava me debatendo de vez em quando, eu não entendo por que eu ficava me debatendo de um lado para o outro, eles pediam para me acalmar. E de repente o médico perguntava as coisas para mim, algumas eu conseguia responder, outras eu ficava muda olhando para ele, não saía a palavra da minha boca. Até fui ficando mais lúcida, aí ele entendeu que até o ponto de eu estar lúcida. Aí falou, não, lúcida ela está, né? E de repente o médico virou para mim e falou assim, qual remédio você toma? Eu falei, eu tomo anticoncepcional, né, de 28 dias, e eu tomo, né, porque é causa de cólicas, e o médico recomendou, só que tinha varizes bem aqui na minha perna. Aí o médico já ficou preocupado e apalpou a minha panturrilha. Eu falei, nossa, dói aí onde você apertou. Ele falou, eu tô suspeitando que você pode ter ou tido uma trombose agora, ou veia do pulmão entupida, ou embolia pulmonar. Aí eu falei assim, doutora, já é o último comprimido, né? Eu lembrei depois. Aí ele falou assim, não, você não vai tomar nada. Você não vai tomar nada. Depois que eu lembrei, né, do comprimido, eu falei pro médico. Ele falou, você não vai tomar nada porque a gente está suspeitando de trombose. Se tiver realmente acontecido isso, pode ser muito perigoso. Então ele falou assim, a gente vai te dar injeção na barriga já. Já me colocaram balão de oxigênio, né? E me deixaram lá, internada, né? Foram muito atenciosos. E falaram pro meu marido que era um pequeno infarto e não foi. Minha glicemia foi a 300. Olha só, glicemia 300, misericórdia. E naquela madrugada, a enfermeira preocupada, porque na época eu tinha só 26 anos e estava naquela situação. E ela eles sem saberem o que realmente eu tinha, né? Depois que eu fui para o hospital estadual, descobriram que era trombose e embolia pulmonar, que é a tromboembolia pulmonar. Mas antes disso, eu estava lá internada na UPA ainda, esperando vaga de internação para leito de UTI no hospital estadual. E na época eu tinha escrevido Braço Forte, que é aquela música, não morrerei, teu braço forte comigo está. Cantei essa música, tava em rascunho, e aquela música, eu sou teu Deus, que te tomo pela mão direita. Veio essa música na minha mente, mas estava apenas em rascunho. Quando essas músicas vieram na minha mente, aquela falta de ar que eu estava sentindo melhorou, e os meus batimentos caíram para 92 e nunca mais meu batimento cardíaco acelerou daquela forma. E eu glorifiquei muito a Deus. Aí meu marido conversou com o pastor, que tinha um amigo, que era o Sandro Bussola, que eu agradeço muito a Deus pela vida dele, que ele era pastor da Assembleia do Madureira, que é onde eu fazia parte, né? Hoje eu congrego no Belém. O meu marido conversou com o pastor, aí o pastor pegou e falou assim, olha, vou conversar com o pastor Sandro. E ele pegou e conversou com o pastor Sandro Bussola e ele conseguiu vaga de internação para mim lá no Hospital Estadual de Bauru, aqui no Hospital Estadual de Bauru. Eu só não fui para UTI porque a igreja começou a entrar em campanha de oração em favor da minha vida. Por isso que eu falo, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e quando a igreja levanta um clamor, Deus muda a sentença, e Deus muda a situação. Por isso nós temos que orar uns pelos outros, porque Deus é aquele que muda a sentença do médico. Eu não fui para UTI, gente, eu fui para a ala do pulmão e do coração. Aí eu fiquei internada 10 dias no hospital estadual e voltei para casa. Minha mãe ficou comigo no hospital porque eu não podia ficar em pé, porque se eu ficasse em pé me dava tontura e falta de ar. E eles, pela minha idade, não podia ficar com acompanhante. Só que eles deixaram minha mãe ficar,
por causa que eram 2 enfermeiras para cuidar de 19, 20 pacientes. Elas falaram, a gente não vai dar conta, ela não pode ficar sozinha, ela não pode movimentar nada. Ela teve embolia pulmonar e ela não pode fazer um pingo de esforço. Eu comecei a usar fralda, eu fiquei 3 dias sem tomar banho, usando fralda, porque minha menstruação começou a descer 12 dias e descia até bastante, começou a me dar hemorragia controlada. E eu enchei tanto, fiquei tão inchada, amarela, pálida, que os médicos falaram, vamos ter que suspender o soro dela. Os médicos não davam a chance de vida para mim. Eles achavam que eu poderia morrer a qualquer momento dali. E dando injeção na barriga. E quando eu saí da internação, eu fui liberada da injeção na barriga, mas comecei a tomar o anticoagulante de comprimido. A injeção da barriga é um anticoagulante para dissolver os trombos, né, no pulmão. E nisso, meus queridos, eu comecei a... Eu voltei para casa e depois de 3 dias após a internação, eu sentei na minha cama. E comecei a chorar muito. Porque meus braços, eu sou ruim de pegar veia. Então imagine, o meu braço estava todo dolorido, as veias duras aonde já tinham furado. E não tinha mais aonde furar em mim. Só não furaram o meu pé e o meu pescoço, a minha cabeça, porque minha mãe não deixou, ela interferiu. Então, aonde eles puderam furar no meu braço e na minha barriga, eles furaram. Né? Era troca de acesso, era soro que suspenderam, né? Depois era só as injeções. E tinha que trocar acesso a cada 3 dias. E às vezes entupia a veia e tinha que trocar de novo. Era muito sofrimento. E de repente eu sentei na minha cama, minha barriga toda dolorida, com aquelas manchas pretas na barriga, os braços com as manchas roxas, quase preta. E eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, semana que vem eu vou ter que voltar ao hospital, né? Para poder fazer exame de anticoagulação, que é quando vê se o anticoagulante se ajustou no seu organismo ou não. Né? E para ver se o colesterol estava alto ou não, porque às vezes não pode entupir. E eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, eles nem têm mais aonde me furar. Eu comecei a olhar para aquilo, comecei a chorar, eu falei, Senhor, eles não têm aonde me furar mais. E eu vou ter que voltar lá. Eu comecei a chorar. E de repente, sentada na minha cama, Deus me mostrou. Deus começou a me dar uma letra. Vem me dar paz. Que é aquela letra que eu falava, em meio à tempestade estou, o vento está forte contra mim, preciso da tua mão sobre mim. Faça o sol nascer de novo, traz sobre mim o teu renovo. As lágrimas não cessam, não aguento mais. E eu comecei a falar isso com Deus, e Deus começou a me dar essa canção. E aí eu fiz algo que os médicos falavam, olha, você não pode ficar sem comer, porque você teve embolia pulmonar junto com a trombose, né? Mas a embolia, você ainda tá com os trombos né? Até sumir todos os trombos. Falou, você tem risco de ficar com a imunidade baixa, você não pode, né? E eu tomando tudo certinho, mesmo tomando o Marevan para dissolver todos os trombos, né? Que era um processo devagar, eu ainda tinha falta de ar para falar, às vezes tinha um pouco de dificuldade para respirar, mas nada grave, só não podia fazer muito esforço. Escrevi aquela letra e comecei a fazer jejum a pão e água 3 dias para Deus dar o dinheiro da gravação do meu CD. Eu falava, Deus, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor deu as letras, mas eu não tenho dinheiro. E eu não falei nada nem pro meu esposo, Tiago, não falei nada pra minha mãe, não falei nada pra ninguém. E de repente escrevi também a música Meu Pai, eu escrevi todas do meu CD, menos o Grandioso És Tu, porque eu falei, vou colocar essa canção no CD, porque foi muito forte pra mim, essa canção é muito especial, assim como todas as outras. E eu peguei e comecei a fazer jejum a pão e água, sem poder, porque minha imunidade poderia baixar, mas Deus foi tão bom que até isso Ele cuidou, minha imunidade não abaixou, de ter ficado só pão e água, que eu comia o pão tipo uma vez no dia, né, e o resto era jejum. E 3 dias assim, e não falei pra ninguém. Minha mãe de repente chegou em mim e falou assim, olha, vendi a casa, né,
vou pagar a gravação do seu CD e eu não quero o dinheiro de volta. E nisso eu falei para ela, não, mãe, mas é o dinheiro seu, tal. E ela falou, não, vou pagar a gravação do seu CD. E ela pagou, né? E por incrível que pareça, a gravadora, ela me deu de presente os melhores backs vocais do Brasil no CD, colocou os melhores músicos sem me cobrar a parte. Minha mãe pagou à vista na época para eles, e foi um sonho que Deus realizou. E 2 pessoas chegou em mim e falou assim, olha, Deus tirou 2 pessoas da UTI através do seu CD, através dessas músicas, né? E até hoje essa irmã, ela conta esse testemunho do filho dela de 21 anos, que o médico já tinha decretado a morte para ele. Ele estava no leito de UTI com 21 anos de idade, acidente de moto grave. Ela levou o CD lá para tocar e ela falou, olha, meu filho saiu de lá, ele foi curado. Na hora que eu comecei a tocar o CD, Deus já começou a operar, saiu da UTI, tá andando. Para a glória do Senhor, ninguém fala que ele sofreu acidente, aleluia. O outro era católico, a esposa estava na UTI, ele já estava desacreditado em Deus. Eu dei o CD de presente para ele, porque ele quis ficar, né? Ele queria poder ouvir no carro dele. Eu falei, não, fica com o CD, fica com o CD. Que ele tinha pegado emprestado de um amigo meu que ia tocar minha música numa rádio da casa dele, aqui pequenininha, nem tá funcionando mais a rádio. E ele foi lá, catou o CD, falou, empresta aqui para mim ouvir, levou para casa dele. A esposa dele foi curada, saiu da UTI, né? Deus tirou essas 2 pessoas da UTI e ele testemunhou, ele falou, olha, minha esposa saiu da UTI através desse CD. E ele começou a acreditar mais em Deus. Então eu agradeço muito ao Senhor, porque de uma certa forma esse CD serviu para poder alcançar vidas, está servindo. Então se você puder, vocês ouvirem esse testemunho, compartilhar esse testemunho para que o Brasil conheça o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que cura, que mata e faz viver, né? Deus é aquele que tem todo o poder, ele ressuscita, ele cura cegos, ele cura paralíticos. Deus é maravilhoso. Deus é dono do céu, dono da terra, ele manda. Ele é dono da vida. E eu agradeço a ele por ter dado fôlego de vida. Eu agradeço ao Senhor pelos livramentos que ele tem dado, por tudo que ele tem feito. Que você possa ter ficado com esse testemunho, que Deus possa ter falado com a sua vida, porque ele também te livra da morte, ele também livra os teus pés de tropeçar. Alabassure cantarabachei. Não temas, não se preocupe, por mais que você fala, Senhor, tá difícil, tá impossível, mas para Deus nada é impossível, ele livra da morte. Que essas músicas venham falar com você, porque foi debaixo de dor, de enfermidade, de choro, foi consagrado ao Senhor. Que Deus venha falar ao seu coração, no nome de Jesus, através de cada canção. Deus possa abençoar a vida de vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Carol Azevedo, lá de Bauru, São Paulo. Irmã Carol, que você falar de Jesus eu acredito, porque Deus ele é tremendo, Deus ele é fiel, Deus ele é justo. E Deus tem as maneiras dele em especial de trabalhar. Às vezes a gente não compreende, e a gente nunca vai compreender, porque o agir de Deus é completamente diferente do agir do ser humano. O ser humano ele pensa num raciocínio lógico, mas Deus ele pensa de uma forma que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus para o homem é loucura, e a loucura de Deus para o homem é poder. Então a gente nunca vai entender o trabalho de Deus. Que esse testemunho edifique muitas vidas. Eu creio que através desse testemunho muitas vidas que estão aqui hoje vão ser edificadas. Mediante qualquer coisa, se eu não falar o nome de ninguém, é porque o computador aqui, o monitor está com várias coisas abertas. Então quando eu coloco lá no YouTube fica muito pequenininho, então não dá para ler, eu enxergo muito pouco, tenho que fazer um exame de vista.
Mas irmã Carol, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, que Ele multiplique na sua seara, que o seu testemunho alcance pessoas, alcance vidas, e que Deus venha abençoar a sua vida, né? Vamos orar, porque vamos ministrar a palavra de Deus. Pai amado, Deus querido, Deus santo, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, por essa quinta-feira, que se final de tarde que se inicia, esse início de noite. Pai, obrigado por tudo, obrigado, porque se parássemos agora já teríamos escutado a sua voz. Os louvores já falaram ao nosso coração. Esse testemunho edificante da irmã Carol também já falou ao nosso coração, falou ao coração de muitos irmãos que aqui estão. Pai amado, Deus querido, Deus santo, nos direciona, Pai, agora na palavra, para que a gente possa, Pai, ministrar a Tua palavra com veemência, para que a gente possa ministrar a Tua palavra com autoridade, com sabedoria. Pai amado, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor Jesus, todo pensamento contrário. Perdoa, Pai, toda mágoa do coração. Perdoa, Senhor Jesus, toda impureza do nosso corpo, aquilo que te afasta da Tua presença. Perdoa, Pai. Nos recebe, Senhor Jesus, com Teu manto de amor. Nos abraça, Senhor Jesus, nesse momento tão difícil ao qual vivemos. Esse momento onde o mundo parou mais uma vez. Pai Santo, Deus soberano, acampa o anjo ao redor daqueles que o temem e abre os olhos, Pai, daqueles que ainda não te temem. Quebranta, Pai, pois o Senhor é o martelo que esmiu no sapenha. O Senhor é aquele que bate e a porta se abre. O Senhor é aquele que faz o mar se abrir. O Senhor é aquele que faz o morto reviver. E nessa tarde, Senhor Jesus, início de noite, o que peço, revive, Pai, aqueles que estão mortos espiritualmente. Revive, Senhor Jesus, aqueles que não acreditam mais nos Teus poderes, nos Teus milagres. Pai, dá uma sacolejada espiritual naqueles, Senhor Jesus, que ainda não acreditam mais em milagres. Pai Santo, Deus soberano, nós te pedimos, Pai, a cura, não só desse vírus, mas a cura espiritual para todo tipo de pensamento contrário. Pai, para a depressão, Senhor Jesus, para aqueles, Pai, que têm pensamentos de suicídio, aniquila, Senhor Jesus, nesse momento. Para aqueles que têm pensamentos em se separar, Pai, que o Senhor restaure o amor, que o Senhor restaure o lar, que o Senhor restaure, Pai, a família. Pai, para aqueles que nesse momento, Senhor Jesus, não acreditam mais na cura, opera, Senhor Jesus, um milagre. Assim, Pai, como o Senhor fez com os leprosos, assim como o Senhor fez com o cego Bartimeu, cura, Senhor Jesus. O Senhor não precisa mostrar o Teu poder, mas o povo precisa ver, Senhor Jesus, o Teu operar, o Teu agir. Pai amado, Deus querido, Deus santo, por isso nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos. Nos direciona na palavra que vai ser ministrada nessa tarde. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome santo do Teu Filho Jesus, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a gente for terminar aqui nossa live, eu coloco mais um hino da irmã Carol. Bênção de Deus, né? Irmã Carol é uma bênção de Deus. E a palavra do Senhor que me veio no dia de hoje, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 31. E tem tudo a ver com o que a irmã Carol falou, tem tudo a ver com o momento ao qual nós vivemos, tem tudo a ver com a minha oração, tem tudo a ver com o testemunho que ela contou. E o título da nossa mensagem é Tu crê? Você crê?
Eu fui buscar aqui alguns significados da palavra, o que significava a palavra crer. No dicionário Aurélio, crer significa um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, que diz tomar por verdadeiro, acreditar. Confiar em, aceitar como verdadeiras palavras ou manifestações. Amém? Essa semana uma pessoa me perguntou qual era a diferença entre crer e ter fé. E eu trouxe aqui esse significado da palavra crer, eu vou colocar aqui o significado da palavra fé. Conceito de fé. O significado de fé é um substantivo feminino, de convicção intensa e persistente em algo abstrato. Abstrato é aquilo que você não pode prever. Que para a pessoa que acredita se torna uma verdade, uma crença. Em Romanos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Ou seja, uma pessoa que tem fé é uma pessoa que crê. Mas nem todas as pessoas que creem, elas têm fé. Como assim, Chicão? Como é que você está dizendo um negócio desse? Você está dizendo que quem crê, nem todo mundo que crê tem fé. Não. Vamos lá. Livro de Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 31. Uma passagem bem conhecida, que também está escrito lá no livro de Marcos, que fala a respeito de quando Jesus andou por sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E começaram a gritar com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Aleluia. E essa mensagem me veio ao coração a falar sobre crer. E eu acabei no início falando sobre quem tem fé crê, mas nem todo mundo que crê tem fé. A palavra do Senhor começa a nos relatar que houve esse evento ao qual Pedro e os seus discípulos, eles andavam com Jesus. Eles conheciam a Jesus, eles conheciam que Jesus era o Filho de Deus, eles conheciam que Jesus era um grande profeta, eles conheciam porque Jesus já tinha lhe dito que todo o poder e autoridade tinha sido dado ao Filho do Homem entre os céus e a terra. Eles criam no Senhor Jesus porque eles largaram tudo o que eles faziam para o seguir. Eles criam, todos os discípulos, eles acreditavam. Eles acreditavam na chamada do Messias, na chamada de Jesus. Porém, quando eles passam por essa situação, ao qual Jesus vem por sobre as ondas, por cima do mar andando, e ele olha para Pedro. Pedro o conhecia, Pedro tinha uma intimidade com Jesus, tanto é que o próprio Jesus disse, Pedro,
vou te integrar a chave da igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e você cuida das minhas ovelhas. Existia uma intimidade muito grande entre Pedro e Jesus. E Pedro, mesmo sabendo, conhecendo a Jesus, conhecendo o seu poder, conhecendo a sua autoridade, quando Jesus disse: Pedro, vem. Deus já tinha visto inúmeras manifestações de milagre. A palavra do Senhor diz: o ministério de Jesus só foram 3 anos, mas a Bíblia nos relata que se todos os milagres ao qual Jesus fez fossem relatados, as bibliotecas da terra elas não dariam conta de tantos milagres. E Deus tinha separado 12 discípulos, com certeza esses discípulos viram inúmeros milagres, não só esses ao qual foram relatados na Bíblia Sagrada, porque esses foram aqueles, são os principais, são aqueles ao qual realmente chamou a atenção, mas muitos outros milagres foram ocorridos que não estão transcritos na Bíblia, e com certeza Pedro e os seus discípulos o viram. E naquele momento o Mestre, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, encarnado em Jesus, olha para Pedro e diz: vem, Pedro. E quando isso acontece, diz a palavra do Senhor que o mar ele estava revolto. Diz a palavra de Deus que o mar realmente estava bastante açoitando. A Bíblia diz que as ondas estavam açoitando o barco, ou seja, o barco estava quase naufragando. E eu quero abrir esse parênteses aqui. Muitas das vezes, a maioria de nós estamos na igreja, a maioria de nós andamos com Jesus, a maioria de nós falamos de Jesus, a maioria de nós vimos alguns milagres ao qual Jesus fez. Eu tive a oportunidade de ver um milagre, não sei se vocês já viram, mas eu tive essa oportunidade de ver um milagre, uma pedra saindo da barriga do meu irmão. Vi milagres acontecerem na minha vida, como uma chuva que caiu em frente à minha casa, caiu de lado, como eu já contei aqui. Caiu na outra frente e na academia não caiu. Vi milagre onde eu passei por um caminhão e só tinha espaço para passar um caminhão indo e outro voltando, e nós passamos no meio, e quando chegamos do outro lado, todo mundo chorando, e a pessoa disse: é mentira sua, você não passou no meio do caminhão não, porque essa serra só passa um e outro. Eu digo: eu não sei, na hora eu só me lembrei de chamar, meu Jesus. Durante a nossa vida, nossa caminhada cristã, nós vemos muitas coisas, muitos operar de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos que estão próximos de nós. E mesmo assim, muitas das vezes, acabamos olhando para a adversidade com muito mais temor do que para o Mestre ao qual está dizendo: vem, Pedro. Às vezes é preciso nós fecharmos os olhos e olharmos com os nossos olhos espirituais. Naquele momento, quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem. Com certeza Pedro estava de olhos abertos, olhando para a situação ao qual ele estava passando. O mar estava açoitando, porém o Mestre estava na frente dele dizendo: Pedro, vem. E muitas das vezes o Mestre está olhando para a minha e para a sua vida e dizendo: Chicão, vem. E Oxalane, vem. Cássia, vem. Irmã Irina Delgado, vem. Muitas das vezes, quem está dizendo para você é o Mestre dizendo: vem. Você não vai naufragar, você não vai perecer, vem. E Pedro no começo até que foi. E ele olhava para Jesus, mas ele começou a temer. E vem aquilo que eu falei do começo: os discípulos criam em Jesus.
Mas nem todo aquele que crê tem fé. Mas todo aquele que tem fé, ele crê. E quando Pedro começa a naufragar, começa a afundar, Jesus segura na mão de Pedro e diz: Pedro, por que duvidastes? O Senhor pergunta para você nesse início de tarde: por que duvidastes? Por que está duvidando daquilo que eu te ordenei? Por que você está duvidando? Existia um homem na Bíblia, isso está escrito no livro de João, no capítulo 20, do 24 ao 29, um homem por nome de Dídimo, como conhecemos, chamado Tomé. E diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus. Estando a portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Aleluia. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejais incrédulo. Deus está dizendo para você nessa tarde: não seja incrédulo. Não desacredite daquilo ao qual Deus já lhe ordenou. Não tenha medo. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Aleluias. Bem-aventurado é os que não viram e creram. Deus está dizendo para você nessa tarde: creia. O segredo está em você crer. Quantos Tomés existem hoje dentro da casa do Senhor? Me recordo eu que quando esse fato aconteceu, eu fui a um culto na igreja ao qual o pastor Chico Chagas foi membro dessa igreja. Visão Missionária, Assembleia de Deus, Visão Missionária. E nesse dia a gente viu realmente acontecer esse milagre. E quando eu saí do culto, eu saí tão alegre porque Deus tinha me permitido ver um milagre. E eu saí tão alegre, no mesmo momento eu liguei para minha namorada. Na época ela era da igreja, não vou citar a denominação aqui para não ofender ninguém. Ela era de um ministério. E quando eu liguei para ela, eu disse: minha filha, eu acabei de ver um milagre. Eu vi uma pedra sair da barriga do cara assim, e eu estava tão animado. E ela olhou para mim, riu e disse assim: não acredito não. Eu digo: vala meu Deus do céu, estou namorando com uma pessoa errada. Ela disse: não acredito não. Não. Mentira. Eu disse: minha filha, isso aconteceu, isso foi um fato, não foi ninguém que me disse, eu estava lá, eu estava a 1,5 metro do cabo, eu vi. Ela disse: não acredito. E assim está a igreja de Deus. A palavra crer aparece na Bíblia inúmeras vezes. A palavra crer aparece do início do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Existe outra passagem muito linda, ao qual uma filha estava endemoniada e aquele pai chega desesperado para Jesus e diz: Senhor, minha filha, ela se joga no fogo. Senhor, aquela minha filha, ela se joga no mar, ela tenta se matar de todo jeito. Dê um jeito. Isso está escrito em Marcos 9, 23 e 24. E Jesus lhe disse:
Tu podes crer? Tudo é possível ao que crê, aleluia. Tudo é possível. Jesus não disse alguma coisa, é possível para aquele que crê. Ele disse tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, clamando, chorando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. E às vezes a gente está na igreja e a gente costuma dizer que crê no Senhor Jesus. Nós cremos, eu creio, nós temos fé. Jesus, quando falava em fé, pode olhar que todas as vezes ao qual o Senhor Jesus falou em fé, quando ele fala na palavra fé, alguma coisa de sobrenatural acontecia. Ele falou mais na palavra crer do que tem fé. E ele fala na palavra fé quando ele diz assim: olha, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda acho que é umas 10 vezes menor do que um grão de arroz. Ela é 3 vezes menor do que um grão de alpiste de passarinho. Isso é para você ver. Jesus estava dizendo: se você crê o mínimo do mínimo, algo de sobrenatural vai acontecer na sua vida. João 3,18. Aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Todas as pessoas, como eu falei no começo, todas as pessoas que tinham fé, elas criam, mas nem todo mundo que cria tinha fé. Nós vamos ver esses relatos quando vemos a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca na orla dos vestidos. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Entre outros milagres, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Mas existem pessoas na Bíblia que nem o próprio Jesus, dizendo, chegando, vivendo, convivendo, elas criam. Como é o fato do tanque de Betesda, do aleijado do tanque de Betesda. Quando Jesus chega até o aleijado do tanque de Betesda, ele olha, aí ele disse: o que é que tu quer? O aleijado não foi dizer o que é que ele queria. Ele começou logo a murmurar: mas porque eu estou aqui há não sei quantos anos e não tem quem me bota no tanque. Jesus disse: não, meu amigo, estou perguntando o que é que você quer. Deus pergunta para você nessa tarde: o que é que você quer? O que é que tem perturbado? O que é que tem perturbado o teu dia? Tem perturbado o teu sono? Tem perturbado a tua semana? Mas irmão, irmã, bota uma coisa na sua cabeça. A promessa de Deus é para os que creem em Deus. A Bíblia diz: se crê, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa semana eu conversava com um menino que trabalha aqui comigo e estamos passando por tempos difíceis, né? Serviços escassos, lojas fechadas, e os compromissos não deixam de chegar. E eu comentava com o Josian, se ele estiver assistindo essa live, ou se ele assistir essa live mais tarde, ele vai se lembrar disso. E nós estávamos falando a respeito do cuidar de Deus, de como Deus cuidava de nós. E eu estava no momento comentando uma situação, e ele é um pouco
incrédulo. E ele era um pouco, não, ele é muito incrédulo. Ele, José, é o irmão daquela irmã que teve endemoniada e Deus foi lá, fez um reboliço. E assim, ele quando passa um tempo em casa, que não passa mais tempo aqui do que na casa dele, quando ele passa mais tempo aqui do que na casa dele, ele fica mais crente. Mas quando ele passa mais tempo na casa dele do que aqui, ele chega com as conversas meia torta. E nós estava mais uma vez falando sobre a história do macumbeiro. A gente falando sobre as coisas da política, e ele foi entrando nessa história de macumba, e eu comecei a falar do cuidado de Deus. E ele ficou meio assim, não sei, E eu saí dali calado, entrei no quarto só para pegar uma arte de uma camisa de como ia ser essa pintura. E foi o piloto automático. Quando ele fez essa cara de, não sei, eu entrei no quarto, e quando eu voltei, a irmã Neide, lá da Suíça, tinha mandado uma oferta, e eu estava falando justamente sobre a escassez. E mês passado eu falei sobre isso, e Deus mandou uma irmã, não sei nem quem é essa irmã, ele proveu o dinheiro da faculdade, e a irmã Neide também, mandou e disse, olha, esse dinheiro aqui é para você, para ajudar você, né? E Deus sabe de todas as coisas que eu precisava naquele momento. E eu mostrei a ele, disse, olha, Josiane, isso foi resposta de Deus para mim, mas a irmã Neide poderia ter feito isso em qualquer outro horário. Mas ele fez isso agora, nesse exato momento, porque você questionou a Deus. Está aqui a resposta de Deus. Isso aqui não é nem por minha causa, não, é por sua causa. Para que você venha a ser menos incrédulo, que você venha acreditar mais nas coisas de Deus. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que deixem a incredulidade de lado. Quando vocês não estiverem mais acreditando, olhe para trás e olhe e veja o que é que o Senhor Deus fez para trás. O que é que Ele fez na nossa vida durante todos esses anos. O ser humano, ele está querendo seguir o passo da humanidade. E Jesus, ele seguia justamente o passo contrário à humanidade. O ser humano, ele é imediatista. Ele quer orar agora e Deus mandar a resposta agora. O ser humano quer receber a promessa de Deus de manhã e quer que Deus cumpra essa promessa à tarde. Aquele povo todo no deserto, o maná todos os dias, coluna de fogo à noite, uma nuvem de glória de dia. A presença de Deus descia na tenda. Quiseram comer carne, Deus mandou codornizes. A roupa não se destruía, passou 40 anos esse povo desse jeito. Primeira oportunidade que tiveram, fizeram um bezerro de ouro para adorar um bezerro de ouro. Isso machuca o coração de Deus. Deus me fez uma promessa, mas está demorando. Está demorando, irmão? Está demorando, meu amado? É porque a sua incredulidade não deixa Deus trabalhar. Deus já olhou para você e já disse, venha. Mas você está perecendo, está afundando, porque não está crendo na promessa de Deus. Amém? Fico com essa palavra, com essa reflexão que Deus colocou no meu coração nessa semana, né? E eu vou botar mais um hino aqui, o hino da irmã Carol Ventura.
Ventura. Jesus abençoe minha irmã, que o Senhor derrame bênçãos infinitas sobre a sua vida, que o Senhor coloque a tua mão sobre a sua vida, que você seja vaso escolhido, você seja vaso de honra na casa do Senhor. Eu vou lhe dar um conselho, como você falou comigo, né? As irmãs que quiserem, né? Se quiser contratar a irmã Carol, ela é igual a mim. Ela não cobra para ir pregar, ela não cobra para ir louvar, mas se for outro estado, infelizmente, tem uns custos, né, de levar e trazer, como ela disse. Não, Chico, se alguém tiver interesse em levar para a igreja, eu só peço que mande a passagem de ida e volta, né, no canto para me ficar, porque realmente ela não tem condições financeiras para isso, como eu também não tenho. Mas eu vou deixar disponibilizado aqui no chat, né, o telefone dela. Aliás, eu vou deixar disponibilizado aqui no link do vídeo. Vai ficar já no link do vídeo aí, para quem quiser o contato da irmã, o Facebook, o WhatsApp. Se inscreva no canal dela, é Carol Azevedo Oficial. Se inscreva no canal dela, é isso, Carol Azevedo Oficial. Deixa eu dar uma olhadinha. Carol Azevedo não, Carol Ventura Oficial. Se inscreva lá no canal dela, pra vocês escutarem os hinos. Ela tem ministrações também, né? E vamos orar a Deus encerrando nosso trabalho. Foi um trabalho abençoado. Agradecer a todos vocês que estão aqui na nossa live. Não dá para ler o nome de todo mundo, que, como eu disse, aqui tá trocentas bichinhas, né? Vou mostrar aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ó, aqui na televisão tá com... Aqui no monitor tá com várias coisas abertas, então acaba que a gente não tem como ver, mas que Jesus abençoe aí a vida de cada um de vocês, e em nome do Senhor Jesus, domingo a gente se encontra no nosso devocional, amém? Vamos orar. Amado Deus querido, Deus santo, Deus soberano, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Pai, por esse testemunho. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por falar conosco, por transmitir essa mensagem. Pai, que essa mensagem entre nos corações dos teus filhos, que muitas das vezes estão na igreja, mas aflitos, temorosos. Restaura, Senhor Jesus. Restaura, Senhor Jesus. Faz como o Senhor fez com o pai daquela menina. Ajuda, Senhor, na incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Ajuda o teu povo na incredulidade. Que eles venham ser mais fervorosos. Restaura a fé. Restaura, Pai, as forças. Restaura a esperança. Para que a gente possa, Pai, trilhar na sua caminhada com fervor. Pai Santo, nós te pedimos, Senhor Jesus, pelos desempregados, Pai. Toma de conta, Senhor Jesus, não deixa faltar o azeite, não deixa faltar a farinha na panela, não deixa faltar o mosto. Abre, Pai, portas de emprego para os teus filhos, para que eles possam, Pai, dizimar e ofertar na tua obra. Para que eles possam, Pai, ter uma vida mais sossegada, mais tranquila. Para que eles não venham dizer onde está o meu Deus. Amado Deus querido, Deus santo, abençoa a irmã Gisela, abençoa a irmã Carol. Derrama, Pai, bênçãos sobre a vida delas, bênçãos, Pai, sobre a vida do teu povo que aqui se encontra, que estão aqui na nossa live. Entra, Pai, nesse momento eu te peço, faça uma petição especial, entra, Senhor Jesus, nos lares. Pai, nesse momento tão difícil, o inimigo tem tentado, Senhor Jesus, de todas as formas, destruir a família, destruir o casamento, destruir os lares. Coloca, Pai, uma barreira, Senhor Jesus, para que o inimigo não venha cirandar na casa do teu povo. Pedimos, Pai, pelos drogados, pelos enfermos. Senhor Jesus, onde tiver um drogado nesse momento, peço, Pai, eu te peço, pelo sangue que o teu filho derramou na cruz do Calvário,
cada pessoa nesse momento que for usar a droga, quando ele botar um cigarro de maconha na boca, ele sinta um gosto horrível que ele não queira mais fumar. E quando ele cheirar a droga, Senhor Jesus, que ele sinta algo horrível que ele não queira mais usar. Pai Santo, Deus soberano, para aqueles que se prostituem, para as nossas irmãs, Pai, que andam nos prostíbulos perdidas, Senhor Jesus, resgata, restaura, dá uma oportunidade, Pai, para eles terem uma vida digna, para eles terem uma vida saudável diante da Tua presença. Amados queridos, para aqueles que roubam, que estão nesse momento maquinando o mal, Pai, coloca, Senhor Jesus, coloca um anjo de Deus, coloca um homem de Deus para ir até lá para pregar o Evangelho, coloca, Senhor Jesus, uma mensagem no carro, até mesmo pela internet, Senhor Jesus, para que eles venham se desviar da aparência do mal. Pai amado, Deus querido, Deus santo, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Teu Filho Jesus, porque Teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até domingo, nosso devocional, em nome de Jesus.